se eu fosse ministro do Supremo Tribunal Federal, se eu fosse julgador, que tipo de decisão eu poderia tomar nesse caso? Havendo risco claro à ordem pública. Vejam, não é uma situação qualquer. Sintetizando, em outras palavras, o Bolsonaro foi preso preventivamente por um ato religioso que ele não convocou, por um tumulto que nunca aconteceu e pela tentativa não tentada de outra pessoa. Hoje o clima vai esquentar, porque o assunto é daqueles que expõem, sem filtro, o estado real da nossa democracia. A primeira turma do STF manteve por unanimidade a prisão preventiva de Jair Bolsonaro e fez isso em plenário virtual, sem debate, sem confronto de ideias, sem transparência. Uma decisão baseada, segundo os ministros, em risco de fuga, ameaça à ordem pública e até na violação de uma tornozeleira que virou praticamente personagem da política nacional. Mas será que tudo isso faz sentido? Ou estamos diante de mais um capítulo da relação cada vez mais confusa entre justiça, política e poder? Hoje, vamos destrinchar o voto de Moraes, a fala polêmica de Flávio Dino, a tese da vigília como plano de fuga e o que isso simboliza para o futuro do país. Você vai ver argumentos diametralmente opostos. De um lado, quem defende a prisão como medida necessária. Do outro, quem denuncia exageros, saltos lógicos e decisões políticas travestidas de jurídicas. Então já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, porque a discussão de hoje mexe com os pilares mais sensíveis da democracia. Professor Alessandro Soares, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro é justa ou um excesso? Bem-vindo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Caio. Juliana, é uma situação tão desastrosa, essa situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque eu diria para você que seria surpresa se não houvesse a prisão preventiva. Porque, veja, se a gente se colocar na posição das instituições, a gente vai perceber isso com muito mais clareza. Foi a Polícia Federal que solicitou, fez o pedido dessa prisão preventiva ao Supremo Tribunal Federal. Além desse pedido realizado pela Polícia Federal, então não foi uma invenção do Supremo Tribunal Federal, esse pedido foi, de alguma forma, convalidado, foi assinado também embaixo, vamos dizer assim, decidido também, dessa mesma forma, pela Procuradoria-Geral da República. Isso chega, então, ao Supremo Tribunal Federal. Qual é o medo das instituições de segurança, normalmente? O medo é básico e simples. Veja, se você tem uma pessoa que está já condenada, e que já está para o trânsito em julgado e que está prestes a ser presa, então veja, a situação é essa, e que já tem medidas cautelares realizadas, e que você tem pessoas no entorno dessa mesma pessoa que cometeram ilícitos similares e que fugiram do país, e que esse ilícito diz respeito à mobilização de pessoas em ruas, mobilizações políticas, e que existe também uma desqualificação generalizada, orquestrada, programada, planejada com relação às instituições, e você chega então nesse pedido de prisão preventiva, aonde o sujeito ainda, além de tudo, você tem uma situação onde há violação de uma tornozeleira eletrônica, e há também uma situação onde o filho desse sujeito, no caso, o senador da República, Flávio Bolsonaro, chama uma vigília num discurso que teria muito pouco, vamos dizer assim, de religioso e mais de um chamamento à guerra, muito similar com aquilo que aconteceu no passado, quando você teve as tentativas de golpe de Estado, orquestradas lá no 8 de janeiro. Então, veja, é uma situação extremamente delicada. E para quem está no órgão de segurança pública, e eu estou falando aqui Polícia Federal, e que você sabe que lá na frente, logo mais, iria ter que cumprir esse mandado de prisão, haveria um problemão se você houvesse uma mobilização de forças políticas. E olha só, nós estamos falando de pessoas que têm acesso ao Estado. Eu estou falando de um ex-presidente da República, eu estou falando de um senador da República, eu estou falando de um ex-diretor da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal que fugiu, eu estou falando de pessoas vinculadas ao Estado, estou falando de um deputado federal que está no exterior, mobilizando forças e utilizando todos os instrumentos que ele pode para tentar, de alguma forma, criar comoção e forçar a justiça brasileira a recuar. Então, é uma situação extremamente delicada. E eu me pergunto, se eu fosse ministro do Supremo Tribunal Federal, se eu fosse julgador, que tipo de decisão eu poderia tomar nesse caso? Havendo risco
claro a ordem pública. Vejam, não é uma situação qualquer, é uma situação onde pode haver vigília, essa vigília não ser, na verdade, uma vigília, mas simplesmente um plano para tentar criar tumulto em Brasília, tumulto com relação à prisão do ex-presidente Bolsonaro e até mesmo uma situação de fuga, já que houve violação. E aí, essa questão de uma violação por questão de saúde, etc. Veja, diante desse cenário, eu te pergunto, o que pode ser alegado para justificar o injustificável? E aí você tem aí o discurso, né, do ex-presidente de sua defesa de dizer que teve uma questão de saúde. E veja só, nos primeiros momentos, nas primeiras horas aonde ocorreu essa ordem de prisão, você teve uma avalanche de pessoas indo às redes sociais e fazendo um discurso que basicamente ia na seguinte linha, na linha de que, olha, estão fazendo isso só por causa de uma manifestação que ia ser feita, uma vigília, olha que absurdo, minimizando a situação. Mas quando surge a tornozeleira eletrônica, né, com um ferro que foi passado, um ferro de solda, e uma tentativa de desligamento, de destruição do equipamento, independentemente de qualquer contexto, cai por terra qualquer tipo de argumento que se possa dizer com relação às instituições de perseguição ou coisa do gênero. Lembrando que esse é o argumento e é o mantra dito pelos Bolsonaro, dito pelo bolsonarismo há muito tempo, tentando normalizar aquilo que não é normal, aquilo que é uma exceção. E aí a necessidade de uma prisão preventiva que é excepcional para esse tipo de situação. Juliana? Coppola já mostrou que não concorda. Coppola, queremos te ouvir. Prisão preventiva é justa ou é excesso? Olá, Ju. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Bom, vou ser bem claro que a prisão preventiva do Bolsonaro é absolutamente infundada, porque ela se baseia numa narrativa falsa, né? Segundo a interpretação criativa aí das nossas autoridades policiais e judiciais, a vigília convocada pela saúde do ex-presidente era, na verdade, parte de um plano mirabolante para provocar uma comoção social violenta e assim viabilizar uma fuga espetacular do Bolsonaro para alguma embaixada estrangeira. Eu trouxe aqui um trecho do Alexandre de Moraes. O tumulto nos arredores da residência poderá criar um ambiente propício para sua fuga, frustrando a aplicação da lei penal. Bom, até aqui, nenhuma surpresa, porque a narrativa ela exige a invenção do risco de fuga para justificar formalmente uma prisão preventiva. Mas faltou o ilustre ministro explicar como que um senhor idoso e enfermo em prisão domiciliar, sob forte vigilância, conseguiria se livrar aí da sua escolta policial, passar pela multidão e fugir em plena capital nacional. Chega a ser até ridículo com a máxima vênia. Já o ministro Flávio Dino, ele foi por um outro caminho e afirmou no seu voto que a convocação da vigília é uma insuportável ameaça à ordem pública. E de verdade, que eu saiba, a única entidade ameaçada por uma multidão de pessoas orando em comunhão é o próprio diabo. Mas vamos deixar de lado aqui as questões espirituais e analisar o aspecto legal de toda essa coisa. Uma vigília num local público é um ato religioso protegido pela liberdade de reunião, pela liberdade de manifestação e pela liberdade de crença. Então, todas essas garantias fundamentais elas estão previstas lá no artigo 5º da Constituição. Aliás, uma outra coisa que a Constituição garante é a pessoalidade da pena. Ou seja, ninguém deve responder pelas ações de outra pessoa. Mas o senhor Alexandre de Moraes, assim como o doutor Alessandro, também embasa essa prisão do Bolsonaro no comportamento de outro acusado pelo 8 de janeiro. E aqui ele falou assim, falando sobre o deputado Alexandre Ramagem, evadiu-se do país com a finalidade de se furtar a aplicação da lei penal. Então, assim, sintetizando em outras palavras, o Bolsonaro foi preso preventivamente por um ato religioso que ele não convocou, por um tumulto que nunca aconteceu e pela tentativa não tentada de outra pessoa. E aqui eu volto para a reflexão para a nossa audiência. Essa prisão parece uma prisão justa ou uma prisão excessiva? E, claro, falta endereçar o último ponto colocado pelo doutor Alessandro.
que é a violação da tornozeleira eletrônica admitida pelo próprio Bolsonaro por motivo de curiosidade, ou, segundo a sua defesa, por um comportamento paranoico induzido por medicação. Então, tem 2 pontos aqui. Primeiro ponto, nem a autoridade policial, nem o Ministério Público mencionaram o episódio da tornozeleira no pedido de prisão preventiva do ex-presidente. A fundamentação ela ficou restrita à narrativa da vigília. Isso porque o dano ao aparelho não tinha ocorrido quando os documentos foram protocolados perante o STF. Tanto que a ordem de prisão decretada pelo ministro Moraes, que é um documento aí de 17 páginas, ela menciona a questão da tornozeleira en passant em 1 ou 2 parágrafos. E o segundo ponto, o Bolsonaro não tentou romper a banda, a cinta ou a pulseira da tornozeleira, mas sim acessar a caixa do dispositivo. E agora eu quero ouvir você. A prisão preventiva de Bolsonaro é justiça ou perseguição? A violação da tornozeleira, na forma como foi apresentada, muda alguma coisa? A vigília convocada pelo filho do ex-presidente poderia realmente justificar risco de fuga? Ou o STF está ultrapassando os limites mais uma vez? Comenta aqui embaixo quem está certo nesse debate, Caio Coppola ou Alessandro Soares. Seu comentário é fundamental para entender como a sociedade está enxergando esse momento tão tenso da política nacional. Se você gostou dessa análise e quer acompanhar os próximos capítulos desse embate entre judiciário, política e opinião pública, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo e prepare-se, porque o debate está só começando